Vai tudo isso ficar gravado. Enquanto estamos esperando as pessoas chegarem. Olá! Fernanda! Olá! Tava aqui, você não Olá! E aparecia Marcelo para já vir chegou, de gente? jeito nenhum. É o quê? Marcelo! Você não Marcelo, aparecia para vir de menino! jeito Vem pra nenhum. tirar esse cordão. Botei Eu tô cordão em pra sua, você, mas não adiantou não. eu Ah, botei gente, em não... sua homenagem, ó, a Você cor, ó. botou? Tô em Peraí, sua então, homenagem. peraí. É que aquele ali tá machucando o pescoço. Peraí, então. Oi, Ó. Ju! Oi, Gabi Cozito! Ai, Ó, Lu de que lindo, Houston, a gente tá gente! muito chique, né? É muito chique, gente. Pronto, ó. Agora. E o Gente, cabelo? estamos combinadinhas. Ó, cabelo, você não conhecia esse cabelo ainda, ó. Gente, cortou os cabelos! Ai, posso Ó, mandar os meus pra você cortar? Posso mandar o ó, meu? Os meus não, mas o manda que eu meu. passo a Vem. tesoura. Mamis, oi, minha mãe tá aí, tá? Ai, oi, mãe, Miss Fernanda! Daqui a pouco a minha chega aí. Bom, vamos começar, né? Renan, Vamos! gente! Renan! Saudade desse Gente, coisa povo. linda! Ângela. Ai, gente, sai mensagem daqui. Eu É, bom, vi. Eduardo Félix. Ó, mamãe. Mamãe, tava esperando mamãe entrar. É... Ah, Oi, agora a gente mamãe pode falar. Verônica. Deixei até uns livros Vambora. aqui, ó, para fingir que eu sou inteligente. Aqui, ó. Ah, tá. Eu saí, né? Porque o meu fundo de livro está muito inteligente demais. Então eu saí para uma cortina no fundo, que aí fica mais baixo, Aí você entendeu? botou a cortina. Entendi, entendi. Tá bom, ok. Vamos fazer o quê, né? Bom, vamos lá, né? Vamos bater um papo. Acho que a ideia é a Vambora. gente bater um papo. Do passo para trás, que não é para trás, né? É, acho que a gente pode se apresentar um pouquinho, né? Porque acho que tem gente do seu perfil, do meu perfil. Como é que você quer fazer? A gente pode falar que a gente se conheceu Exatamente. trabalhando, que eu não queria você na minha equipe. Excelente começo, acho ótimo. Ué, você já ia me sacanear, então eu Então, mesmo me sacaneio, entendeu? eu acho que você já pode começar falando nisso, né? Assim, explicando esse momento, explicando quanto que vale um passo atrás por esse exemplo, inclusive, Por né? isso. Não, mas eu acho que sim, acho que é legal a gente falar, né? Assim, Uhum. a gente se conheceu em 2012, 11? Eu 2011, entrei em 2010, foi em 11, 2011. 11. Foi, Foi. foi 11. Foi 11, né? E daí, então, a gente continuou a vida juntas. Anderson que... Mas acho que fala um pouquinho, né? Assim, acho que a gente veio com as carreiras um pouco... Talvez até a gente foi fazendo algumas coisas juntas, né? Antes e depois. E Ela tá com vergonha fala de falar, você. mas a gente se conheceu em 2011. A Aline era minha gestora direta, ela tá com vergonha de falar isso. Não tem vergonha nenhuma de falar. É um absurdo isso. Ela era minha chefe. Assim, como a gente começou Formalmente eu era contando sua aqui, chefe, informalmente. como a gente começou falando aqui, eu brinco com ela, até falei quando a gente falou da live, eu falei, você conta um pouquinho como é que foi essa história, né? Que eu não fui escolhida, você não queria, você teve que dar um passo atrás e escutar a opinião das outras pessoas para me trazer. Hoje me ama, apaixonada, não me larga, sabe? Tem que Não, não deixar o largo telefone do lado, mesmo. porque senão não me abandona. Mas eu entrei, a gente trabalhou junto, a Aline era gerente de RH da parte de business partner, né? É, e eu entrei para trabalhar com a Aline ali como business partner. Foi minha entrada no ramo de óleo e gás na época. E aí, ali a gente desenvolveu, acho que uma relação muito mais do que uma relação de trabalho, mas muito pautada na confiança, uma relação de parceria que extrapolou as barreiras da empresa e veio para a vida, né? Fato. Uhum. É, eu acho que legal a gente A falar um Cláudia pouco Klein assim. tá aí, Ai, oi. Cláudia Klein, meu poder. Eu acho que tem uma coisa legal da gente falar assim. Como é que a gente fez? Assim, acho que desde que a gente se conheceu, as carreiras foram
se desenhando, né? A gente foi desenhando, acho que talvez de algumas formas diferentes e tudo. E, ao mesmo tempo, a gente fazia caminhos muito parecidos em termos de objetivos, né? Assim, então, não sei como é que você quer fazer, a gente não treinou nada, a gente só simplesmente veio bater um papo, né? Assim, Você é a dona da live. Os presentes de Deus é de nossa assim, caminhada. Gabi também é outro presentão de Deus aqui. Gabi, eu só Parceira escuto que, falar da Gabi, escuto que super bem falar da extrapolou Gabi. também, extrapolou as barreiras de tijolos, as barreiras da empresa e Gabi, veio para a vida também. Gabi, assim que eu puder, eu vou conhecê-la, né? Porque eu tô aqui em São Paulo, então eu vou lá conhecê-la, Gabi. Uhum. Mas Mas, assim, fala. não, acho que é isso. Fala um pouquinho, assim, dessa coisa. A gente falou muito de falar do protagonismo e dessa coisa da Uhum. carreira, né? O quanto, às vezes, Uhum. eu acho que da gente olhar para trás e dar um passo atrás, que aparentemente. Gente, hash! Gente, que amor! Gente, Hash foi. Ai, gente, que coisa. Ele foi responsável, Gente, né, por hash esse foi. encontro aqui, né? É verdade. Hash foi responsável pelo encontro. E Hash foi Aham. responsável, acho que pela minha continuidade, pela minha, assim, abertura no mundo de RH, né? Porque eu fui Cheio de grande estagiária verdade. dela, uma Uhum. querida, assim, apaixonada por ela. E ela, de fato, é responsável pela nossa amizade hoje em dia, inclusive, né? Uhum. Bom, acho que tem essa coisa a que a gente falou do protagonismo, de dar um passo talvez para trás e tal. Eu já venho conversando em algumas lives aqui, falando um pouco do que eu fiz, do meu momento atual, enfim. Mas fala um pouco um pouco de você, assim, como é que foi para você, o que que é que você acha que talvez. Eu acho que tem essa coisa, né? Parece para o outro que a gente deu passo para trás, né? E a gente às vezes se sente, mas que percepção é essa de dar um passo, né? E de olhar e fazer alguma coisa diferente. Então, Uhum. conte Acho que a aí. gente pode falar sobre um passo atrás com diferentes óticas e diferentes sentidos, assim. Eu acho que um deles, o primeiro passo atrás é você conseguir sair um pouquinho daquele meio em que você escuta tantas outras pessoas e que você está vivendo, às vezes, no automático, sem perceber o que a gente realmente gosta, o que é importante. Dar um passo atrás para poder parar, pensar, refletir, ter um olhar como se fosse um olhar de fora e enxergar se o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, está conectado com aquilo que realmente Uhum. faz sentido para mim. Propósito, né? Acho que é muito, muito nessa linha. Então, o primeiro passo atrás é esse, de gerar reflexão, de gerar consciência, autoconsciência, se o caminho que eu estou trilhando porque faz sentido para mim, ou porque o outro falou que é importante, né? Então, a gente vive numa sociedade que fala que é É, importante você crescer, 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 você atingir cargos executivos altos e tudo mais. E se você não seguir uma linha vertical, talvez você não seja tão bem sucedido. E, e aí, assim, essa questão do passo atrás é primeiro para você refletir se é essa hierarquia mesmo, esse crescimento vertical é algo que faz sentido, se está conectado com aquilo que é importante para a gente. Eu acho que tanto eu como você, a gente chegou num momento, a gente foi crescendo, né, dentro das nossas carreiras, ganhando destaque, né, ganhando reconhecimento. Em determinado momento a gente parou para olhar para tudo que a gente estava fazendo e o quanto que talvez a gente estivesse se distanciando daquilo que é a nossa essência, né? é, E aí, assim, o passo que é aquela assim, você tá, o caminho natural, nossa, Fernanda, nossa, linda, você vai ser a mega, como diria o Coan aqui, a mega blaster executiva de RH, diretora, AVP, né? Mas é. peraí, é isso que eu quero. Eu lembro que numa das nossas conversas, né, de desenvolvimento, lá na época que a gente trabalhava juntas, você perguntou até onde eu queria chegar, e eu, naquela época eu já tinha muito claro, eu não quero cargo de diretora, né? Eu não quero cargo de diretora porque equilíbrio é muito importante para mim, qualidade de vida é muito Sim. importante para mim. Eu vejo que algumas posições, naquele momento, na empresa que a gente estava, claro que tem empresas e empresas, mas tem uma necessidade política num sentido É. não tão positivo, que é algo que não faz muito sentido para mim. Eu sou muito transparente, sou muito verdadeira, e aquilo ali não combinava, né? Então, Marcelo está
Tem uma... Marcele está perguntando qual foi o passo atrás que a gente deu. Qual foi o passo atrás que a gente deu? A gente já vai chegar lá, calma aí. Exatamente. A gente vai chegar, peraí. Mas achei legal, desculpa, assim, aproveitar, né? Assim, legal que você falou essa coisa, né? A gente vivia num ambiente extremamente político, né? Eu acho que algumas pessoas me perguntam assim, mas por que você não continuou em determinados momentos, né? Eu acho que a gente vivia nesse momento extremamente político, o que fez com que a gente, de fato, repensasse e pensasse o que a gente queria continuar, né? Assim. Exatamente, exatamente. E não só pelo cenário, né? Assim, acho que o cenário, talvez, quando ele é muito, muito divergente daquilo que a gente acredita, acho que ele força mais essa reflexão, né? Mas, inclusive, em cenários positivos, por exemplo, na empresa que eu trabalho atualmente, com Gabi, ele também, é, eu dei um passo que para muitas pessoas é considerado um passo atrás, né? Em 2018 eu fiz um movimento, eu tinha ali uma posição muito bacana, reportando ao presidente da empresa, com um salário muito bom, né? Assim, uma posição de destaque, as pessoas, né, me reconheciam muito e me procuravam muito ali pela questão de ter essa facilidade com os tomadores de decisão, ou por ter até uma influência ali. Então, era uma posição executiva, uma posição super reconhecida, então as pessoas imaginavam que dali eu só poderia buscar algo mais para cima, né? Considerando mais para cima, considerando esse crescimento vertical. E aí eu comecei a pensar, e algumas coisas começaram a me incomodar, né? E eu vi que eu precisava fazer algo mais ainda conectado com a minha essência, né? Algo mais conectado com o meu propósito. E eu brinco, a Gabi sabe disso, eu brinco, mas é sério, né? Que eu tenho a pequena ambição de transformar o mundo, e transformar o mundo com as minhas pequenas ações, né? Então, aquele espaço eu senti que estava pequeno, que eu precisava impactar outras pessoas, outras organizações e ampliar a minha atuação como consultora também, né? A gente nem se apresentou, a gente falou de se apresentar, a gente nem se apresentou direito. A gente não, né? A gente falou que ia se apresentar, mas a gente não A gente atua como coach, a gente atua como mentora, a gente faz facilitação de workshops e tudo mais. Eu senti necessidade de trazer mais isso. E naquele momento começamos algumas conversas na empresa que resultou, né, no papel que eu tenho hoje, que é um papel de consultora, como CLT, ainda como funcionária, mas consultora de cultura e liderança. Antes eu cheguei até uma equipe com 15 pessoas, tomando conta de RH, meio ambiente, segurança e tudo mais. Hoje eu não tenho nenhuma pessoa reportando para mim. Tem uma carga horária reduzida, uma carga horária de 20 horas semanais, obviamente tem um salário fixo reduzido também. Então, para muitas pessoas, isso é um passo atrás. Mas como assim, Fernanda? Você abriu mão de um salário, de um emprego estável, para poder arriscar, né, um caminho, uma direção de consultoria nesse mercado que está tão competitivo e tudo mais? Sim, porque faz mais sentido. Então, esse foi o meu passo atrás para algumas pessoas, mas que para mim foram 1000 passos à frente. Eu acho interessante porque foi o que você falou, né? Assim, desde 2018 eu comecei eu saí da organização em 2017, saí da empresa propriamente dito, né? E aí em 2018 eu comecei todo esse caminho, né, de fazer um trabalho de consultoria e tudo. Mas para mim tinha muito claro que eu queria continuar fazendo esse papel junto à organização. E algumas pessoas falaram, cara, então, mas por que você está saindo? Né? Assim, por que você não volta para a empresa? Por que você não continua lá? E eu acho que um pouco do que você falou, né? Assim, acho que a política, esse meio, essa relação política que a gente fala, né? Que é o lobby, que a gente aqui talvez não seja tão bem visto, né? Mas que no fato é um lobby. Eu acho que acontece em todos os lugares e mesmo sendo consultora. O que acontece é o quanto aquilo está consumindo de energia e a mim já estava me consumindo num extremo, assim... E aí, nesses últimos 2 anos, eu venho trabalhando como consultora e tudo. Já fiquei alocada dentro de um cliente. Hoje estou num projeto que me consome 100% do tempo, mas uma das minhas negociações com eles foi: olha, eu vou continuar fazendo outras coisas.
né? E aí até um deles virou para mim e falou assim, ah, sem problema, de meia-noite às 6, se você achar que dá tempo, ok. Mas eu acho que hoje essa relação é transparente, o fato de hoje eu ter uma forma de trabalho diferente, um papel diferente, faz com que essa relação também seja, acho que uma forma construtiva. Foi o que você falou, assim, eu hoje não trabalho. Algumas pessoas já me perguntaram, ah, mas você voltaria a ter uma cadeira dentro da organização? Não é um desejo como eu tinha. Eu acho que tudo depende, eu acho que essa é a grande coisa, assim. E aí algumas pessoas acham, sim, que a gente está dando um passo, né? Parece que a gente está dando um passo para trás, porque de repente a gente fala assim, cara, eu não sei se eu quero voltar a ter aquela cadeira. Mas hoje, por exemplo, eu tenho um papel dentro numa empresa que é uma startup e tal. Então, assim, hoje eu estou nesse papel. Mas isso não quer dizer que eu deixei a essência da minha decisão. Né? Assim, eu acho que assim, eu lembro que a Cláudia, por exemplo, era uma pessoa que falava para mim, ela falava, tudo bem se você mudar de ideia. Né? Assim, você vai trabalhar como consultora, mas tudo bem se mudar de ideia. Porque é óbvio que a gente se cobra, né? E assim, e um pouco do que você falou na época que a gente conversou muito sobre o quanto eu tinha a ambição, né, de chegar a um ponto. E aí, quando eu cheguei num ponto, talvez numa empresa pequena, que não era uma baita empresa, não tinha talvez uma grande visibilidade, eu falei, cara, beleza, tô aqui, e agora? E agora? Né, assim, como é que a gente está impactando o outro? Eu acho que eu gosto muito dessa fala, né? Assim, como é que a gente está impactando as pessoas que estão ao nosso redor e tudo. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta para a gente sobre o que é esse realmente esse que a gente botou um pouco esse gostinho do que é um passo atrás. E eu acho interessante que foi o que você falou, assim, será que é um passo atrás? Foi o que o Marcelo falou. Será que é um passo atrás ou é um avanço? Né? Assim, quando é que você acha que, fora esse momento da tua vida que você decidiu essa coisa, teve algum outro momento que você parecia que você estava dando um passo para trás e na verdade você estava dando depois você viu que era um outro movimento, não era nem para trás, era para o lado ou para frente, enfim. Teve algum outro momento? Parecia para mim ou parecia para o outro? Acho que para os dois, né? No final das contas a gente acaba pegando um pouco a opinião do outro. Depois a gente se livra, mas assim, inicialmente a gente fica. Veio um na cabeça que para mim não era um passo atrás, mas que também foi enxergado como um pequeno passo, assim, é bem um exemplo bem fora disso que a gente está falando, mas entregando um pouco a idade aqui, na época do vestibular, né? Falecido vestibular, a gente acaba fazendo vestibular muito, muito jovem, né? Eu fiz vestibular com 16 anos, entrei na faculdade com 17. Ok. Foi anteontem, foi há 2 anos atrás, não foi não, 4. 2018 você mudou, foi 4. E aí a gente tem que tomar as decisões ali, né? Assim, daquela idade, a gente ainda não entende muita coisa, não conhece exatamente as profissões, tomar decisão. E até certo momento, até eu acho que no segundo ano do ensino médio, o que tinha na cabeça era prestar vestibular para medicina, odontologia, essas coisas, né? Que lindas também que a sociedade espera, né? Seja engenheiro, médico, tem que ser assim, essas as profissões mais bonitas, então vamos ali. E aí, no ensino médio, porque eu fui fazer um curso técnico ligado à área da saúde justamente porque tinha essa ideia da medicina, eu tive aula de psicologia. E ali eu descobri a psicologia, eu falei, vou prestar vestibular para psicologia também. Não, mas você tá louca? Você vai prestar vestibular para psicologia? Tem tanta gente que fez psicologia e não consegue emprego nenhum, né? Psicologia não tem campo, não tem mercado e não sei o que e tudo mais. Não, gente, mas está fazendo sentido para mim, assim, eu vou fazer o vestibular para psicologia, tipo, né? Só um pouco, né? Exatamente, vou fazer o vestibular, porque eu, né, conectou, me chamou a atenção ali e realmente foi a melhor decisão que eu tomei. Mas assim, não, você podendo ser médico, fazendo vestibular, nem sei se eu passaria para o vestibular de medicina, mesmo se eu tentasse 15 vezes, mas enfim, Vai é o que fez que, né? sentido para mim naquele momento. Não sei
tentando uma primeira vez apenas, eu não consigo, porque assim, eu acabei fazendo vestibular para medicina também, naquele ano em que eu fiz para psicologia, minha cabeça já estava na psicologia, não passei para medicina, e não sei se tivesse passado, ficaria na faculdade até o final, provavelmente não. E você? Eu acho, eu estava aqui pensando assim, eu lembro quando eu estava numa empresa e eu estava na Brasa Estudante Free e eu fui para Vale e eu era coordenadora, né? E aí eu fui passar a ser analista. E aí todo mundo assim, como? E eu falei, gente, mas assim, o tamanho da responsabilidade é muito maior lá do que aqui. E eu lembro que a gente falava muito essa coisa nas empresas, né? A gente falava muito isso quando a gente trabalhou juntas, assim, que as pessoas tinham uma noção de que a promoção era só se você tivesse um cargo a mais. E que, na verdade, as oportunidades que vinham, né, assim, eram muito grandes e independia do cargo, né, assim. E eu acho que é isso um pouco, né, assim, o quanto é importante aquela nomenclatura para a gente dar um passo para frente e se movimentar no mundo. A gente falou um pouco, quando a gente pensou em fazer a live, a gente falou de protagonismo, né? E aí eu acho que me dá um pouco essa coisa assim, o protagonismo, né? O quanto é importante a gente estar consciente e eu acho que respeitando as vontades. Para mim, assim, tem uma coisa assim, eu nem falo tanto de protagonismo, a Cláudia fala muito mais do que eu até, e porque assim, eu acho que tem uma coisa de o quanto eu estou ciente e consciente, o quanto eu suporto a minha decisão. Eu acho que tem essa. Eu gosto muito desse olhar, né? E, e aí eu acho que para os movimentos que a gente fez na vida, como é que foi? Como é que você achou que. Eu conheço, tá? Então eu sei mais ou menos o movimento, mas é mais para a gente contar para os outros, né? Assim, aqui é para a gente abrir. Aqui é para abrir a vida. Mas assim, em que momento você acha que Obrigada, que você fez? Michele. Michele, fofa! O Saudades. que você acha que você fez? Você é protagonista. Eu faço propaganda de todo mundo, gente. Eu faço minha, faço dos outros e faço de todo mundo. É assim, sou assim. E eu acho que tem, assim, em que momento você falou assim, cara, quero. Acho que é isso. Em que momento você percebeu assim, puta, tô certa, tô mais segura do movimento que eu vou fazer? Você acha que teve alguma coisa assim que fez você se dar conta que você queria mudar? A gente Ainda bem muda que a pela gente não dor ou pelo combinou a amor, pergunta, né? né? Hã? A gente muda pela dor ou pelo amor, né? Na maioria das vezes a gente muda pela Normalmente. dor ou pelos incômodos, né? Eu falo que eu sou uma pessoa bastante incomodada, bastante inquieta, né? Quando eu vejo que os trilhos não estão muito adequados, né? Que as coisas não estão indo por um caminho que talvez faça tanto sentido. Eu acho que veio o estalo, assim, muito por esse incômodo de ver que talvez o meu impacto estava chegando a um limite, sabe? Dentro da organização. Eu fiz até aqui, a partir daqui não é mais meu campo de atuação, talvez mais porque eu não queira que seja, eu não quero assumir a Uhum. responsabilidade do outro em determinadas decisões, não quero ser bode expiatório, acho que vem muito isso, né? E eu acho que talvez tenha havido muito pelo incômodo, assim, eu quero continuar impactando, exercer influência, inspirar pessoas a trabalharem juntas, a encontrarem o seu melhor, mas até determinada página, né? Não assumindo talvez responsabilidades que não sejam minhas. Isso não quer dizer que eu estou me encaixando numa descrição de cargo, numa Sim. caixinha de organograma, mas em relação a altas decisões mesmo, sabe? Ou de martelar muitas vezes nos mesmos temas e tudo mais, e ver que a velocidade, muitas vezes, das mudanças não era a velocidade que eu queria. Uhum. Então, eu acho que isso foi um impulsionador e, assim, a certeza foi em 2018 mesmo.
Beleza, legal. É interessante quando a gente falou, eu lembro que eu te liguei e é que eu acho que foi o grande estalo que eu fiz, né, que eu tive, foi quando me indicaram para uma vaga do processo seletivo e quando eu desliguei eu chorava em prantos, assim. E, e a vaga era muito legal para, tipo, de uma forma geral. E na minha percepção era uma coisa assim, cara, vou eu virar saco de pancada de novo, não quero mais isso, porque acho que tem um pouco do que você falou, né? Assim, você é muito transparente, eu idem, né? Então, assim, e para mim, combinado não sai caro, né? Então a gente combinava. E eu falava, e aí quando o negócio acontecia diferente, putz, eu ficava com a cara de tacho, né? Porque eu ficava lá na frente. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não quero mais ser isso. E quando eu fiz essa entrevista, foi justamente uma posição que tinha certeza que ia ser assim, né? Então acho que tem essa coisa do insight mesmo, né? Assim, uma coisa do Uhum. que momento, que momento isso tudo aconteceu. Gente, se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar, gente. Fique A à gente está aqui. vontade. A gente vai ficar aqui Eu batendo acho papo um tempão. Minha mãe está dizendo que foi uma a decisão gente bem acompanhou, né, difícil. Verônica? É, ela acompanha, né? Até hoje. É, Eu acho que exatamente, tem isso, né? exatamente. Assim, às vezes as decisões da gente, elas acompanham a gente durante muito tempo, né? Assim, Uhum. até hoje tem uma. Até hoje eu tô me ajeitando por conta da decisão que eu tomei lá atrás, né? Então, Meu nossa, cliente. vamos. É seu cliente? Muito... É. Peraí, o mundo corporativo ainda é pior. Quanto não ser política atrapalhou sua carreira e como aprendeu a lidar com esse tema? Bom, você É, quer. Quebra responde, assim, na verdade, na questão de que eu não fui política ou não sou política ao longo da minha carreira. É, em momentos em que era necessário ser política, eu era, mas acho que sim, tem um limite, né? Até quanto esse ser político não está ferindo os meus valores. Então, assim, eu sei, nunca atrapalhou, tá? O meu perfil, acho que o meu modelo de atuação e de me colocar, de me posicionar, nunca atrapalhou na minha carreira. Pelo contrário, eu sempre me posicionei, eu sempre fui muito direta, sempre que me perguntavam as coisas, eu era verdadeira, ali, sabe? Assim, eu virava assim, você acha que eu fui muito dura? Foi. Você acha que eu fui. Ou você acha que O eu bom fui é que a muito gente se mole? Foi. falava, né? Acha que eu Assim, fui muito mole? Foi. E mesmo quando ela é minha gestora, então eu sempre tive essa questão de colocar aquilo que eu pensava, obviamente de uma forma polida, né? Não era pum, né? Na pancada e tudo mais, mas sempre de uma forma polida, mas colocar o que eu pensava, aquilo que eu acreditava. Quando havia necessidade de engolir alguma coisa, ficar mais quieta naquele momento, eu ficava, desde que aquilo ali não ferisse demais os meus valores, né? E quando era alguma coisa que incomodava, se eu tivesse que, né, chamar alguma pessoa que estava naquele fórum ali, de repente, que gerou determinado incômodo, eu chamava separado e conversava com ela. Então, é muito o como a gente lida com esse processo. Não é questão tipo, eu esqueci posições, hierarquias e tudo mais e sair atropelando todo mundo. Não, não é isso. Né? A questão não. é de não contar historinha só para agradar o outro. O não ser política que eu Eu coloco acho muito nesse sentido. eu acho que, porque assim, foi o que eu falei, esse lobby, essa política, a gente faz no dia a dia, a gente faz em qualquer momento, mas eu acho que tudo depende do que está fazendo a gente levar, o que está fazendo a gente. O que está por baixo, né? Assim, se a gente foi, você falou, a gente está alinhado com o que a gente pensa, acredita ou não. A Rez Tem a perguntou pergunta aqui da pra Jaque. gente se a gente encontra muitas pessoas, como coach, se a gente encontra muitas pessoas vivendo esse dilema. Acho que sim, né? Acho que esse é o dilema Sim. que todo mundo está tendo, né? Uhum, uhum. Vem muito essa questão de que eu preciso seguir na minha carreira, se eu quero seguir, mas não consigo, eu quero crescer, mas não consigo, ou eu penso em, de repente, fazer outra coisa diferente, mas se eu faço essa coisa diferente, talvez eu tenha que dar um passo atrás, e aí
o status não fica tão bom. Então, assim, acho que é É, uma das principais queixas aí, tanto no coaching como no mentoring, é uma das principais queixas que, pelo menos para mim, vem, né? Essas angústias de carreira, né? De carreira, essas angústias de que caminho realmente trilhar, porque tem muita influência a opinião dos outros, né? A visão dos outros, como que até muitas vezes de família, né? Como que vem assim, eu sou a primeira pessoa que atingir tal cargo na minha família. Como que minha família vai me ver se eu falar que eu abri mão disso tudo para poder viver uma carreira autônoma, sabe? Então tem sim. muito essa angústia, assim. É uma das principais queixas, pelo menos aí com as pessoas que eu converso. E aí, Eu assim, acho que. pode falar. Eu ia puxar um gancho pro protagonismo, mas vai. Pode ir, fala aí, vai aí. E acho que é muito isso, assim, né? Quando a gente fala de protagonismo e carreira, para mim são praticamente sinônimos, sabe? Porque dentro das empresas e fora delas, quando a gente conversa, né, e trabalha com pessoas que ainda estão dentro das empresas, tem muito ainda a questão de que a minha carreira é responsabilidade do meu gestor, é responsabilidade da empresa. O que você quer? Né? Quais são os próximos passos que você der? Para onde a empresa quiser que eu vá, eu vou. Né? Onde tiver espaço na empresa, eu vou. Né? Então, assim, e aí isso foge muito do protagonismo, né? Você olha, É. como é que são cargos e salários da empresa, o plano de carreira e tudo mais. Eu lembro que quando eu entrei lá nas AIS, e muitas pessoas vieram, ai, que bom que você entrou, a gente vai ter plano de carreira Vamos agora. Eu ter falei, plano gente, de se vocês carreira. souberem o que eu penso de plano de carreira, eu acho que vocês vão querer me demitir no mesmo momento. Né? Então, assim, porque a carreira é nossa, a gente tem que ter É. ciência daquilo que a gente quer, daquilo que é importante pra gente, daquilo que a gente quer realizar, né? Então, para mim é praticamente sinônimo, né? O protagonismo de ter consciência do que a gente está fazendo, da onde a gente quer chegar, né? O que a gente quer realizar, independente do gestor, independente da empresa que a gente está. Eu falava muito pro time, né? Vocês têm que ser bons com, sem ou apesar. Na verdade, eu falava de mim, né? Com, sem ou apesar de mim, ou com, sem ou apesar do líder, do gestor de vocês. Eu acho que é muito isso. A É. carreira é nossa, é administrada por cada um de nós. Mas Deixa eu pegar continua aí aqui que eu te cortei, algumas. claro. Tem Deixa eu pegar Marcelo com no. pergunta aí também. Tem. Deixa eu pegar aqui umas perguntas. Espera que elas fugiram, elas vão fugindo. É, Bom, aqui o Marcelo perguntou como perceber essa mudança. Já perdi a pergunta aqui, mas tudo bem. Quando, como reconhecer os sinais da Como reconhecer necessidade. esse momento, essa necessidade de mudança? Acho que foi um pouco do que você falou, né? Assim, o momento em que a gente está percebendo em que aquilo que a gente está fazendo não está mais alinhado com os nossos objetivos ou com que. Acho que o que faz bem, né? Eu acho interessante aquela coisa assim. As pessoas falam assim, o que me faz levantar da cama, né? Assim, eu vou ficar no final do dia, eu vou estar feliz. Cara, vai ter dia que você vai estar exausto e não vai estar feliz, ou vai estar feliz porque está exausto, né? Semana passada eu falei com você sobre isso. Nossa, eu tô exausto, mas estou feliz. Tipo, eu trabalhei de 8 da manhã às 10 da noite, mas estou feliz. Porque tinha muito a Uhum. ver e tem muito a ver com o que a gente quer fazer, né? E aí eu acho que, assim, me fala um pouquinho você também, mas como é que você acha que é essa percepção da mudança? Eu acho que tem muito a ver com o que eu comentei antes, né? Com esse incômodo que vem, né? Aquilo que você fazia e fazia, aquilo que eu fazia e fazia bem, que gostava tanto, que fazia com tanto gás, passa a ficar mais cansativo, a energia começa a baixar um pouco, já não tem tanto brilho no olho para fazer aquela atividade. Começa essa sensação de incômodo estar cada vez mais presente. Não é assim, como você falou, né? Um incômodo de um dia que você está mais cansado, você está exausto, porque você É, trabalhou mais, porque de repente a decisão que foi tomada não foi aquilo que você esperava naquele momento, ou porque você fez de uma forma e de repente depois você olhou de novo e achou que deveria ter feito de outra forma. Isso acontece, né? Porque errei e fiquei incomodada com aquilo me deixou meio para baixo num dia, depois volta, não, isso acontece. Mas quando o incômodo ele começa a ficar muito constante, é. né? Esse brilho no olho vai embora, as interrogações são cada vez mais presentes, é esse o momento que vem, tipo, ó, preciso mudar, eu preciso pelo menos de ajuda, né? Ou preciso de ajuda para entender o que está É, acontecendo, né?
e ver o que eu preciso mudar, se a questão é aqui, se eu preciso, né, me reinventar e trabalhar internamente com novas formas de ver o que eu estou fazendo, ou realmente buscar uma nova coisa para fazer. Eu acho que é legal você falou essa coisa assim. Não necessariamente o que eu estou fazendo pode estar, assim, tem coisas que são difíceis mesmo fazer. Então, assim, mas, cara, no final dá uma satisfação. E acho que teve uma pessoa até que mandou também uma mensagem para você, uma pergunta para gente, assim, do como saber, né? Um pouco do que o Marcelo perguntou, como saber. E aí você falou também a questão do status, né? Eu acho que enquanto a gente pensa que o status é importante, a continuidade de refletir o quanto a gente quer a mudança, o quanto quer a mudança, faz parte desse processo. Porque tudo bem querer ter o status. Eu acho que hoje, até pela pergunta da Hash, assim, o grande dilema, acho que das pessoas é assim, mas eu queria ter isso, mas será que eu não devia ter isso? Não, assim, você quer isso, então vai fazer isso. Você quer ser um VP, você quer ser um diretor, você quer ser um especialista e tal, você não tem que fazer. Hoje tem uma coisa muito, né, assim, dessa coisa do profissional autônomo, ou enfim, eu acho que tem essa coisa do cara, você pode ser o que você quiser, você não precisa ser. Uhum. E eu até fiquei pensando aqui, na hora que eu vou pegar a pergunta da Roseli aqui, mas eu fiquei lembrando enquanto você estava falando que essa coisa do dar um passo para trás, a gente fala muito da carreira, mas assim, a carreira está junto com a vida, né? Assim, então, você às vezes faz um movimento, isso impacta tudo, né? E você vê, toda essa mudança que eu fiz impactou tanto a minha vida que eu parei de correr, que era uma coisa que eu gosto de fazer, sempre fiz porque gostava, né? Assim, e hoje eu tô fazendo todo um início de corrida, né? Assim, todo um início de treinamento que eu não fiz quando eu comecei a correr. Uhum. Assim, o grande exercício com o meu treinador é ele falar assim, cara, você tá andando, você tá indo para frente, você não retrocede, você não tem que ficar olhando para trás para ver como é que era. Agora você tem que olhar para frente. E aí você falou a coisa da gestão de carreira. Eu acho que a gente estava com a Roseli, eu estava com a Roseli num grupo de coaches que a gente fez, um grupo que a gente fez um trabalho voluntário. E uma vez, numa reunião, numa conversa com a gente, uma pessoa falou assim, mas e gestão de carreira, plano de carreira? E aí eu respondi no grupo, falei, gente, pelo amor de Deus, plano de carreira dentro da organização, assim, você vai fazer o quê? Assim, não tem. A carreira é de cada um. Você pode ter lá as posições, eu quero ir para cá, mas agora eu quero ir para ali e tal. Eu acho que incentivar isso às pessoas é o melhor que elas têm, né? Deixa eu trazer a pergunta da Roseli. Tive um coach que acreditava que ser político era puxa-saco, era ser puxa-saco. Como ser político sem perder sua essência? Acho que a gente sabe bem, né? Tipo, a gente nunca puxou. Eu não me lembro de puxar saco de alguém assim. Talvez Você pode possa. dizer, né? Você pode dizer muito claramente, né? Como você foi minha gestora, assim, você pode me dizer se eu Exatamente. tenho tendência a puxar saco. Você pode me dizer se eu tenho tendência a puxar saco também, porque, né, assim, foi da minha equipe, então, não sei, eu Mas acho que. existe muito essa confusão, né? Assim, as pessoas enxergam muito isso e às vezes tem esse olhar. Por isso que eu fiz questão de explicar, né? Esse olhar super pesado pro político, por enxergar que ser político é ser puxa-saco, é ser mentiroso, né? É não falar a verdade, é querer ficar agradando os outros. Existe realmente muito essa confusão. Mas eu entendo que, assim, o como não perder a essência é você modelar o como, justamente, né? Você vai colocar a sua posição, você vai colocar a sua opinião, você vai discordar quando precisa discordar, mas vai colocar isso de uma forma respeitosa, vai colocar isso, né, no tempo certo. Acho que muitas vezes está ali no calor da discussão. E o ser político é simplesmente você esperar o momento certo, esperar aquilo ali baixar poeira e você se colocar. Não é você se calar, não é você deixar de se expor, né? Mas esperar o momento certo e a forma certa. E aí, diante disso, eu entendo que a gente não se desconecta da nossa essência.
Eu achei interessante, assim, porque a gente se conheceu num momento em que é, eu era fervorosamente, assim, tipo, eu defendia muito, tanto a posição da organização quanto o meu ponto de vista, mas, assim, eu não era inflexível, mas eu defendia muito aquilo, né, que você acreditava, você queria fazer. Você foi uma das pessoas que me ajudou muito a ver algumas coisas, as coisas de uma forma diferente e tudo. E eu lembro que uma das pessoas que trabalhava com a gente, ele era vice-presidente da empresa, e um dia ele virou para mim e falou: Aline, escolha as brigas que você quer ter. E eu junto isso, essa frase, com quero ser feliz ou quero ter razão, né? E eu acho que ser político é isso, é você integrar essas duas coisas e ver assim, onde é que vale a pena realmente você fazer aquele movimento e onde é que não vale, assim, porque qual é o impacto? A gente estava falando agora, eu lembrei muito assim, o quanto ser político também não faz assim, o quanto a mediação muitas vezes é mais tem mais a ver com a questão de ser político, você mediar aquele ambiente ou aquilo que está acontecendo, do que realmente o que a gente pensa que é essa coisa, o que às vezes fica parecendo que é a coisa do puxa-saco, né? Assim, Uhum. é, Exatamente. Quando eu falei do ser político, quando que eu juntava com as organizações que a é, gente estava e com o fato, né, de eu também uma parte de eu falar que eu não queria essa posição, não é uma posição, um cargo mais alto, é porque tinha muito isso nesse sentido do agradar, falar sim para agradar todos. A gente chegava aqui no nosso time ali, fazia determinados acordos, mas chegava alguém de um nível superior e pedia tal coisa, então tudo que a gente tinha acordado, tudo que a gente tinha trabalhado ia por água abaixo, nossa, para poder agradar o tal pessoa que era de uma patente superior. Então, assim, é nesse sentido, né, que aí vai mais para essa linha que a Roseli colocou do cliente dela, desse olhar de puxa-saco, né? Então, assim, é é. por isso que eu tinha colocado lá no início, mas, assim, ser ponderado, né, e como você falou, trabalhar com essa mediação, acho que faz todo sentido. Tem as É, outras perguntas que tinham mandado pra gente antes também, então, né, vê aí as ali, perguntas que inbox. a Tá, gente tem ainda um tempinho, mas aqui é tá, sempre bom a gente se preparar para quando vai aparecer os 60 segundos que a gente não consegue dar tempo de despedir. E assim, exatamente. eu acho legal a gente trazer, a gente está falando, eu acho, assim, até colocar, acho que para todo mundo, a gente colocou um tema e tudo, mas acho que está tudo um conjunto, essa coisa do caminhar na vida, o caminhar na carreira, a gente tem tudo a ver com como a gente se coloca. E acho que a gente está falando muito sobre isso. Mas vamos lá, fala as perguntas aí que você recebeu. Então, a pergunta do Douglas, que é que se vale a pena abrir mão de emprego público para se lançar no mercado privado em busca de melhor salário, mesmo com esse cenário de alto índice de desemprego. Você quer começar? A pergunta é para mim, para a gente? É para nós, é para live. Para nós, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa assim, depende muito do objetivo de cada um, né? Assim, eu acho que depende das decisões a serem tomadas. Acho que foi um pouco do que a gente trouxe aqui. Se eu quero atingir uma posição de algum jeito, eu vou atrás dela porque eu quero aquilo. Eu sou muito, eu tenho muito receio e assim, eu tenho receio até por já ter feito isso um pouco na minha vida, mas eu tenho muito receio da coisa de ir atrás de algo para ter mais dinheiro. Assim, eu particularmente sou uma pessoa que eu fiquei meio assim receosa com essa coisa. E até porque é um fato, se eu quisesse ganhar mais, eu não teria saído, né? Assim, a gente não teria negociado a nossa vida ou a nossa carreira do jeito que a gente negociou, né? Você fazendo uma Uhum. redução, eu saindo, eu teria uma pseudo, o que eu acho que é isso, né? Uma pseudo estabilidade. Então, quando você sai de um trabalho público por conta de ter uma remuneração, eu acho que é essa coisa assim, cara, o que, que de fato está levando a pensar em sair dali ou ir fazer uma outra coisa? É o dinheiro mesmo? Né? Porque eu acho que esse é o principal, acho que a principal reflexão é o dinheiro, né? Assim,
E aí eu acho que o que Ou eu há posso outros falar é diferente. incômodos, né? Ou tem outros incômodos, exatamente. Assim, por isso que eu falei, é o dinheiro mesmo? Porque eu acho que Uhum. se fosse por dinheiro, né, a gente aqui que tá conversando, e eu já tive pessoas com quem eu já trabalhei que elas não ficariam, elas ficariam onde elas estavam, né? Porque era mais Uhum. fácil ali, estava o dinheiro ali e tudo. E eu não sei como é que foi para você, assim, mas eu tive muitos questionamentos e até hoje ainda tenho, assim, cara, mas como é que você vai fazer? E aí, sei lá, não sei. Agora, nesse momento, eu tô tendo a ajuda de toda a minha família. Graças a Deus, eu tenho a família para isso. Então, Uhum. entender também qual o suporte que tem para isso. Mas não É, acredito que o maior incômodo seja a grana. eu concordo com você, né? Eu conheço algumas pessoas que deixaram o serviço público, né? Empregos estáveis no serviço público para o caminho privado aí, alguns como autônomos, outros em empresas privadas, e que são muito felizes hoje, muito realizados no que fazem. Nenhuma dessas pessoas que eu conheço saiu do emprego público por dinheiro, né, para ganhar É. maior salário. Saiu por algum incômodo, por não estarem conseguindo realizar aquilo que elas esperavam, ou serem tão protagonistas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente precisava entender, Douglas, é o que realmente está incomodando, né? Assim, o dinheiro tem a ver com o seu propósito, tem a ver com aquilo que vai te deixar mais realizado, porque se for simplesmente por um maior salário, pode ser que daqui a um curto período você saia, encontre uma outra posição no meio privado com um salário maior, mas daqui a um curto período esse dinheiro já não vai estar mais te satisfazendo. Então você vai estar incomodado de novo buscando uma nova oportunidade. Então, a gente precisa entender melhor, até, fazer algumas perguntas diferentes, mas é ter esse cuidado de entender o que realmente está te movendo, né? Se for só o dinheiro, tomar bastante cuidado, porque num curto período de prazo, um salário maior pode não ser suficiente para você e você, de novo, buscar algo que vai te dar um salário maior. Eu acho que tem uma coisa, assim, tanto você, eu sei que você usa, eu também uso, que é a âncora de carreira. Eu amo esse processo, porque assim, dá muito para entender ali quando a pessoa está buscando a estabilidade, quando para ela a estabilidade é o mais importante. E assim, eu tenho uma cliente hoje que para ela a estabilidade é o ponto maior, ela pode fazer qualquer coisa. E no início a gente estava assim, cara, é isso mesmo? Você pode fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa, Aline. Eu quero poder ter aquela remuneração, eu quero voltar a ter aquele valor e tudo. E é importante a gente também perceber assim, é normal, tudo bem uma pessoa que queira fazer isso, né? Valoriza Eu a acho que estabilidade, não? esse exatamente, eu acho que tem uma coisa assim, o pessoal colocou aqui a questão de ter coragem, fazer uma mudança é um desafio e tudo mais. É um desafio, mas assim, às vezes a mudança é olhar e falar, eu quero isso, né? Assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem é olhar para a gente e ser honesto com a gente no que a gente de fato quer, né? Eu acho que Uhum. esse é o que, assim, o que dá base, é o tempo inteiro que a gente está falando aqui de dar suporte para o que a gente vai fazer para frente, né? Então não A minha acredito cunhada que a está gente dê aqui. passo para trás, né? Minha cunhada está aqui, Camille, e ela comentou: em qualquer situação da vida, ter coragem de sair da zona de conforto é um desafio, com certeza. E ela é uma das pessoas que eu conheço que abandonou um emprego público, né, na verdade, e não foi por uma questão de um salário maior, foi por uma questão de valores. Então, É, é muito isso, né? Entender o que está sim. mexendo realmente com você. Tem um outro comentário em cima, né, da Cris. Eu acredito nos ciclos, a Tem. falta de Cris, entusiasmo linda. certamente te conduz a novos caminhos, onde pode não ser assertivo. Você precisa acreditar em você e tomar a decisão da mudança, exatamente. Muitas vezes precisa de ajuda, né, É. para poder encontrar essas respostas. A, a, Tinha só, mais uma só, pergunta? assim, a Raquel botou um comentário aqui. E Raquel, eu conheci ela na loja que ela trabalha, e viramos amigas, né? Assim, e ela é uma pessoa que, cara, eu vejo a força dela e assim, ela teve dois gêmeos, uma força enorme. E, e de repente você olha e fala assim, putz, mas ela parou, vai parar de trabalhar ou não vai. Cara, foi um passo enorme que ela deu na vida. Tem dois príncipes, um príncipe e uma princesa. E eu acho que é isso, né? Assim, para alguém, de repente, para uma pessoa, tipo, não vou ter filhos, não quero, né? Assim,
E para outro, assim, cara, vou ter dois maravilhosos. Enfim, acho que era só para. Até porque ela botou aqui que eu era um elogio para mim, mas ela também. Jô botou, dinheiro é importante, muito importante, sem dúvida, mas ele não dá conta de outras tantas variáveis que são essenciais para viver com significado. Exatamente. Acho que a gente não está fazendo uma apologia ao dinheiro. Acho que isso é uma coisa super importante, né? A coisa de a gente precisa de um mínimo que seja dentro do que condiz a sua vida para você viver bem e tal. Mas a grande questão é como é que você escolhe lidar com o dinheiro, mas assim, como é que você escolhe gerar isso na sua vida, né? E nem apologia quer dizer que o dinheiro é ruim, né? O dinheiro é bom, ele faz com que a gente consiga Exatamente. conquistar muitas coisas, né? Eu acho que tem isso também. Isso vale uma outra live, né? Assim, a coisa do o quanto a gente tem uma crença, vem aí as crenças, e as crenças de que dinheiro é ruim, ou de que não sei o quê. E essa a gente tem que chamar o Guilherme Malbach para fazer a live com a gente, né? Vamos chamar o Gil, vamos chamar o Barrett também, direto de Londres, não está na Vamos chamar o Itália agora. Barrett, exatamente. Barrett vem para fazer uma. Mas eu acho que se a gente convidar, ele vem. Mas a gente pode chamar o Danilo também, Guilherme, um bate-papo com eles é melhor um Zoom, porque a conversa vai ser. Mas eu acho que é legal isso, né? Porque no fundo, quando a gente toma as decisões, a gente tem que rever valores, crenças que a gente foi colocando. E essa é uma crença enorme, né? A coisa de você ter um status. Cara, o que é o status para você, né? E o que é para o outro? Anderson aqui trazendo, agradecendo. A gente que agradece. Obrigada, Anderson. Claudinha botou aqui. Aline, você que estuda, trabalha muito com valores. Qual o peso deles na decisão? Para mim, eu acho que é tudo, né? Assim, no momento em que eu vi que eu não podia trabalhar mais com a transparência, que o respeito e assim, para mim foi tudo. Assim, hoje são. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com os meus valores, comecei a descobrir meus valores lá em 2011, né? Quando a gente se conheceu. E eles foram norteando todo o meu trabalho, assim, até hoje. E aí eu acho que é por isso que eu falei da âncora de carreira, que lá atrás, quando eu fiz, deu uma âncora que é de dedicação à causa, e aí eu comecei a perceber o quanto eu precisava me relacionar a causas, sejam elas projetos de impactar, seja o que fosse, né? E aí foi um pouco que a gente falou, quando eu decidi, por exemplo, aceitar agora um projeto, foi assim, por conta da causa que ele tem várias causas envolvidas, né? Assim, não é uma coisa só. Mas para você, como é? A gente daqui a pouco vai ter que começar a se despedir, mas acabando nosso tempo. Mas é bem isso, né? O valor está lá praticamente 100% numa tomada de decisão. A gente tem os valores, uma hierarquia de valores, né? Tem alguns valores que estão lá no topo. E quando a gente o que a gente faz não está encontrando com esses valores que são essenciais para a gente, isso é totalmente fundamental e totalmente impulsionador de uma mudança, né? O valor é realmente o que faz, né? O que gera esse incômodo. Geralmente esse incômodo vem de algum valor que não está sendo atendido, né? Ou que está sendo contrariado. A Regina é uma querida que eu conheço, deve ter mais de 10 anos, eu não sei, assim, há quantos anos eu conheço a Regina. E Regina é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Regina, pelo carinho de sempre. Ilana tá aqui, gente. Fofa. Eu fiquei curiosa. Você sabe qual é a sua âncora? Tudo bem que ela muda, né? Deixa eu lembrar aqui qual é a primeira. Agora deve ser super qualidade. Não, eu sei que tinha... deixa eu tentar lembrar. Eu sei que desafio puro tá lá em cima... não vou lembrar agora qual que tá. Qual que é. Desafio puro tá. Acho que é alguma. Desafio puro é uma delas empatada com outra. Eu tenho que dar uma lembrada aqui. E, né, não me lembro do empate, porque eu lembro que a dedicação à causa ficou tão lá em cima que eu lembro que desde então a Sandra falava para mim: pelo amor de Deus, Aline, não trabalha de graça. Você não pode só trabalhar de graça. Você precisa comer.
Aqui, Regina tá falando, 13 anos. Cris, obrigada, Cris. Cris me conheceu também, deve ter uns 13 anos também, foi na época da Regina. É, cara, o que que você quer deixar de mensagem final? O que que você quer, o que que você talvez queira falar para todo mundo? O que que Autonomia e você quer deixar independência. Acabei de achar, autonomia e independência aqui. Cara, eu vou procurar. Eu não lembro se eu tenho a segunda, eu só lembro da primeira. Ficou tão forte que eu não lembro da segunda. Na verdade, eu até troquei, ó, tá? Na verdade, eu tenho autonomia e independência, dedicação a uma causa e o desafio puro empatados. Mas vamos lá. Então vamos lá, né? É... Mas isso pura curiosidade, né? Assim, tipo. Pois é, eu abri aqui rapidinho para eu poder lembrar. Eu lembro que O eu meu já não tá fiz tão anteriormente, perto, o não. desafio puro estava em cima, eu lembrava que tinha, Espera só um minuto. ele tinha conseguido empate. Espera só um minuto que eu vou descobrir É, aqui o assessment. vamos embora, rapidinho, quer ver 2 segundos a gente vai. Dani, obrigada aqui pela presença. Com certeza a vida é cheia de fases, a gente precisa identificar e estabelecer as prioridades. Minha mensagem final é muito dentro do tema da nossa live, né? Não deixa sua carreira na mão de ninguém, né? Olha para você, trabalha com autoconhecimento, trabalha identificando seus valores, né? O que é importante. E aí, uma vez que você entende que a sua carreira é sua responsabilidade, você leva o seu nível de empregabilidade lá para o alto, né? Quando você não dá ao outro a decisão sobre os teus próximos passos, a sua empregabilidade fica lá no alto. Então, é basicamente isso. E é muito bom saber que por mais desafios que a gente tenha com as nossas decisões, né? Barreiras de amigos, de família, de sociedade, de financeiras, por mais desafios que a gente sabe que está no caminho certo, porque tem essa conexão forte com os valores. É isso. Eu, assim, para mim, eu lembro que quando a gente conversou de dar um passo para trás, eu nem me toquei que tipo, o meu trabalho, ele, sabe assim, nem me toquei, agora que eu acabei de me tocar, que assim, que a minha frase, né, assim, que o primeiro passo é você se reconhecer, né, e na minha apresentação eu falo que a gente precisa dar um passo para trás para se conhecer. E eu acho que esse é o maior significado, né, do passo para trás. Foi o que você falou, assim, reconhecer os valores, olhar e entender para a gente dar vários para frente. E vários para frente não necessariamente quer dizer atingir um topo, né, de uma empresa ou qualquer coisa assim, né? E é Gente, isso, passo para trás para sair do olho do furacão e poder pensar de uma forma mais clara, né? cara, Querida, super obrigada. assim, além de eu te admirar como amiga maravilhosa, admiro muito você como profissional. Assim, É eu acho que recíproco, né? Você sabe disso. acho que é fato, assim, minha mãe colocou aqui que a gente é vitoriosas, somos vitoriosas, acho que sim, a gente cada vez mais está aprendendo a aceitar essa coisa de que somos sim vitoriosas, né, assim. Então, super agradeço, obrigada, trouxe um monte de gente para ver, então, Bi, obrigada. gente, Ela é outra obrigada que a fala muito todos. para mim também. Olha, vamos escolher as nossas brigas. Como você falou, tem quem fala para Vamos mim, escolher, sempre fala isso. escolham suas brigas. E para Ju, mim é o mais obrigada. assim. Para mim é a coisa do ser feliz. Ai, gente, Renan, que saudade, gente. Muita saudade dessa pessoa. Um querido demais. Gente, várias pessoas maravilhosas aqui na live. Adorei rever um monte de gente. Bom que a gente conseguiu juntar essa galera, né? E tanta honra ter tanta gente boa aqui também, né? Sim. Tanta gente que a gente admira aqui, né? E a gente Tem a admira, Jaque, tem a Cláudia exatamente. Klein, tem a Gabi, tem tanta gente que a gente se inspira Muito. também, que está aqui, é uma honra. Uma honra que elas estão aqui. Obrigada, Fê. Obrigada a Love you você. demais. Vamos fazer mais. Acompanha a gente. Vamos. Em breve, mais Acompanhe lives. a gente que a gente vai chamar mais gente aí para conversar. Isso aí. Tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.